E aí, cafeinados, bem-vindos ao Café com Ideia. Aproveitei aqui a participação no LACNIC Fortaleza, um evento bacana, a gente está no penúltimo dia e fiz um convite a uma pessoa que está bem envolvida com toda a questão dos cabos submarinos no mundo inteiro, toda a questão técnica, é um pesquisador, é da nossa área, é uma pessoa que sempre está aí gerando conteúdo, está contribuindo com a comunidade, se dando ali para ajudar a internet como um todo. Queria pedir para você se apresentar. Boa tarde, obrigado ao Café com Ideia pelo convite. Meu nome é Rogério Mariano, eu sou um Global Head da Asian, que é uma empresa de tecnologia que foi construída para mover uma economia hiperconectada. E, antes de tudo, sou um especialista em interconexão e cabo submarino. Ok, show de bola. Por isso, o convite, já acompanho seu conteúdo ali, sempre postando artigos no LinkedIn. Vejo essa sua personalidade colaborativa, eu posso chamar assim, e já a sua participação, inclusive você já veio a Fortaleza esses dias, né? Tá aqui direto, e trouxe para a gente falar sobre o assunto de cabo submarino, né? Fortaleza, o Brasil tem diversas peculiaridades aí nas telecomunicações, mais de 21 mil operadoras hoje, da pequena à grande. Temos essa diversidade de cabos submarinos e como a gente está em Fortaleza e temos ali algumas questões que envolvem a Praia do Futuro, eu queria que você explicasse para a gente qual a importância desse sistema de cabos submarinos que chega aqui em Fortaleza, na Praia do Futuro. Bom, a Fortaleza para cabo submarino, hoje ele acaba que a cidade tem uma importância não só para a cidade, para o estado do Ceará ou para o Brasil, mas como para o mundo, né? Fortaleza hoje é uma hub de cabos, é a segunda maior hub do mundo, ela só pede para Marselha, na França, em termos de concentração, ou seja, a quantidade de cabos de land stations que se concentram num único ponto. Historicamente, Fortaleza se tornou uma hub basicamente, por ser favorável em sua geografia, por estar muito próximo, mais próximo aos Estados Unidos, na América, ao continente norte-americano e ao continente europeu e africano, né? Então, de certo modo, existiam alguns cabos mais antigos que aterraram aqui, pousaram aqui, e nos últimos 10 anos, acho que a partir de 2013, 2014, houve um ramp-up grande de cabo, né? E começou a chegar muitos cabos aqui, mais novos, de tecnologia mais novas, muito empurrados pelo mercado das Big Techs, que desde 2009 se tornaram aí as grandes investidoras de cabo submarino, as grandes desenvolvedoras de sistemas de cabo. E, naturalmente, Fortaleza foi um lugar que já existia, obviamente, como um ponto de concentração e se consolidou como a segunda maior hub de cabos do mundo. Até um dado importante que na sua fala você colocou, é que hoje os cabos submarinos não tem mais, vamos colocar assim, bem genérico, não tem mais donos, não são mais só operadoras que são donos desses cabos, né? São também players de conteúdo, né? Exato. No geral, a cadeia de valor de telecomunicações e de internet mudou muito, né, nos últimos anos, né? As próprias Big Techs aí se tornaram muito relevantes e tornaram os principais atores aí do mercado como um todo. Desde 2009, elas se tornaram as maiores investidoras de cabo, ou dentro de consórcio, ou construindo os próprios cabos, como o próprio Google faz. E isso mudou porque antigamente você tinha ou uma incumbente, que era dona de um cabo, ou um próprio consórcio. E a maneira de se construir o cabo, a maneira de quem são os proprietários do CMA mudou desse sentido, você tendo esse novo agente, que são as Big Techs, como provedoras desse tipo de serviço. Ok, você falou um pouco aí sobre a importância desse sistema de cabos submarinos e eu queria jogar aqui para a gente, logo no começo do bate-papo, fazer criar aqui um cenário hipotético, até um pouco polêmico.
saiu um pouco na mídia e eu queria que a gente fosse um pouco mais a fundo do que genericamente a mídia colocou nos últimos dias, mas vamos pensar numa situação hipotética onde esses cabos submarinos que chegam na Praia do Futuro fossem desligados. Qual seria o impacto? Qual seria o impacto para a internet brasileira, para a internet da América do Sul, na sua opinião? Bom, a gente tem que partir da seguinte premissa, né? Eu acompanhei a mídia aí na última semana. Obviamente, houve alguns exageros de informação, mas é algo muito importante, é relevante, né? O primeiro ponto que tem que se pensar é o seguinte: o mundo hoje se conecta por cabo submarino, não é por satélite. 99% da comunicação global é cabo submarino. Até para fazer uma pausa, algumas pessoas também que me assistem não são da área de telecom, às vezes são entusiastas da tecnologia, ou são clientes de operadoras, né? E acaba que o pessoal pensa, mas se tem o satélite do Elon Musk, o satélite dá de conta do negócio, aí você está dizendo que, na verdade, a fibra ótica é quem toma de conta de tudo. Exatamente, né? Não é o satélite. 99% das comunicações globais é por cabo submarino, né? A gente tem uma ordem diária de 15 trilhões de dólares passando em cabo, né? Então, é natural que isso você tenha toda a conexão global em cima de cabo. Mas voltando à sua pergunta, né, o que aconteceria? Obviamente, eu vou te dar dois exemplos que a gente pode, que ah, são bem empíricos para a sua pergunta, né? No dia 7 de agosto desse ano, né, antes, o principal, as maiores causas de falha em cabo são falhas humanas, ou seja, geralmente pesca e depois âncora, né, são as duas principais falhas. E depois você tem falha aí de caráter natural, né? Você pode ter um terremoto marítimo, que a gente chama de landslide, deslizamento de terra marítima, em abissais, e isso danifica cabo, é uma das causas lá do ICPC, que é o Comitê de Proteção de Cabo. Mas vou te dar dois exemplos que espelham bem a nossa atual situação, até traz à luz até o próprio debate que está tendo aqui nesse momento. No dia 7 de agosto agora de 2023, a costa africana hoje está sendo permeada por muitos cabos, né? Então ali na altura do Congo, né, entre Angola e Congo ali, dois cabos muito importantes para o sistema de cabos submarinos africano romperam. Teve um deslizamento de terra, ou seja, uma falha natural. E cortaram dois cabos, né? Um é o OX, da Angola Cables, e o outro é o SAT-3, da SICOM. Esse evento, todo o tráfego africano, ele foi comutado de duas maneiras. Ele foi comutado por um cabo do Google chamado Equiano, e o restante do tráfego da África, que precisava vir para os Estados Unidos ou para as outras direções, vieram para Fortaleza, através de dois cabos, do SAX da Angola Cable e do SAIL da Cantel, da China Unicom. É interessante, né? Eu digo sempre que a internet ela só é o que ela é porque é todo mundo conectado. Então, o tráfego lá da África acaba dependendo aqui do Brasil, né? E foi o que aconteceu, né? Então, ou seja, um tráfego de um outro continente passou a usar Fortaleza para acessar vários destinos do mundo, né? Estados Unidos e Europa, ou seja, batia aqui, roteava, ia pela ela link para a Europa, ou subia pela rede de cabos que existe que conecta os Estados Unidos. Esse é um exemplo. O segundo exemplo, no dia 11 de setembro, um navio mercante entrando pelo Atlântico, na altura da Zona Econômica Exclusiva no Rio de Janeiro, ele danificou dois cabos. Né? Danificou, na verdade, dois cabos e estourou um gasoduto de uma plataforma chamada Peregrino C, da Equinor. Então, ou seja, nesse rompimento de dois cabos, né, que foi o SAC da Sirion e o Globinet da Vital. A Globinet tinha dois segmentos de cabo, então ela comutou, então ela teve perda, mas não foi uma perda tão grave quanto foi a perda da Sirion. Nós tivemos aí uma perda de capacidade de transmissão da internet brasileira de entre 9% e 10% mais ou menos da internet, do tráfego da internet diário, que é hoje no Brasil mais ou menos em torno de 80 terabits por segundo diários que a gente faz.
Então a gente está falando de um cabo, porque um ou dois cabos. Né? Você imagina, obviamente, se para Fortaleza, você vai ter um problema muito sério, não vai parar a internet do mundo, como as pessoas falaram. Né? Algumas notícias polemizaram, vai parar tudo. Obviamente, não vai parar a internet do mundo, mas vai ser algo muito significativo e impactante, inclusive para a economia brasileira. Porque hoje o dinheiro no mundo, no Brasil, não é, por exemplo, você no dia a dia, né? Você não usa dinheiro fixo, né? Você usa transferência, você usa uma série de coisas e uma série de negócios que se fazem, desde uma compra de e-commerce até realmente transferências monetárias. Então, a gente vai ter uma degradação muito grande. Ok. E outros serviços agregados, como telemedicina, o próprio governo, a questão de segurança nacional. Então, a gente tem, hoje praticamente nada funciona mais sem internet. Então, não ficaríamos sem internet, mas seria um caos. Seria algo impactante, seria algo realmente impactante. Não seria o que a imprensa ventilou de algo muito catastrófico, mas seria um grande impacto, inclusive para a nossa economia. Ok, então podemos concordar que a internet hoje é realmente um bem indispensável, é um serviço essencial, mas aí eu quero entrar num assunto que está aí na mídia, que é a questão da usina de salinização. Eu sou cearense, eu sei da questão hídrica do estado, que hoje ela está bem resolvida, mas eu tenho 35 anos, então eu vivi a época da seca, a época de poucos reservatórios, de não ter água encanada todo dia, chegando ali para o cidadão. A gente sabe que sem água a gente não vive, então podemos concordar que tanto a internet como a água ela é essencial hoje no mundo moderno. E eu queria que você explicasse um pouco dessa importância e explanasse um pouco da necessidade desses dois projetos, né, existirem. A Praia do Futuro, que já vem desde a década de 90, se construindo aquele ecossistema de cabos, e agora com o projeto da usina de salinização, né? Antes de tudo, são duas coisas essenciais, né? A água até mais, porque sem água nenhuma sociedade existe, né? Eu imagino que a água seja algo muito importante para o cearense, como é em qualquer lugar do mundo, né? Então, eu acho que o princípio básico é que os dois ambientes têm que coexistir em harmonia. Eu acho que isso é o principal, né? Obviamente, eu não sou um especialista hídrico, né? Eu não tenho bagagem para falar sobre uma questão hídrica, vamos dizer assim, eu não conheço, né? Mas eu posso imaginar que a gente está falando de um órgão de Estado, o Estado do Ceará, que é a CAGES, e tem muitas pessoas sérias lá, que trabalham lá, e estão fazendo um trabalho sério para tal, né? Mas eu sou um especialista em cabo submarino, né? Então eu tive aqui, acompanhando a reunião que houve, né? Ouvi ambos os argumentos. Eu sei que a usina está seguindo alguma recomendação lá do ICPC em colocar 500 metros, e eles estão certos nisso, né? Mas o que a gente tem visto à luz, né, no mundo, né, os últimos 3 anos, o cabo submarino ele sempre foi muito olhado de perto, ele sempre teve um olhar cético, né, da indústria ambiental, né, e da indústria pesqueira. E nos últimos 3 anos, por conta de geopolítica, muita tensão entre dois países, entre duas potências grandes, os ambientes de defesa de cada país, a indústria de defesa como um todo, os ministérios de defesa, passaram a olhar muito de perto o cabo submarino. Então, esses três, tanto o Ministério de Defesa, Ministério de Indústria de Pesca e Indústria Ambiental, sempre olhou ali de perto o que o cabo está fazendo. O que a gente tem visto, como o cabo se tornou algo muito importante à medida que o mundo foi se transformando digitalmente, a relevância do cabo foi há 25 anos, 30 anos, 25 anos atrás, era 50% entre satélites e cabo submarino. Hoje a fração é 99 para 1, 99% do cabo submarino 1. Então se tornou algo muito importante. Mas como é algo muito novo, você tem uma política de Estado para cabo,
a gente sabe de dois países que estão muito evoluídos em questão de política de proteção de cabo, que é a Austrália e Nova Zelândia, que são países insulares, né? Então eles têm uma política ali. E o que a gente tem visto, tanto esses países quanto a própria China, o Japão, os países da OTAN, é que essas áreas de concentração de cabo, elas são áreas muito protegidas, por ser uma questão de segurança nacional, por ter um impacto muito grande, porque se a gente for olhar num contexto geopolítico, a gente hoje tem terra, mar, ar, espaço e cyberespaço. Exato, a guerra cibernética Exato. a gente já acompanha e conhece há muito Há tempo. muito tempo. Então, o cabo é algo essencial. E esses países, né, esses grandes que são hubs, né, a gente tem França, que é Marsella, Tóquio, no Japão, Egito, Estados Unidos, a própria China, todos eles desenvolveram políticas de proteção na sua área de cabo, nas suas áreas de shoreline, na sua área de land station. Então, o que a gente imagina é que existe todo esse arcabouço, todo esse padrão de segurança, e o que a gente tem acompanhado em muitos desses países é que essa área de chegada de cabo é uma área protegida. Você não se constrói nada, óbvio, é claro, existe facilities que a gente chama, né, para água, o saneamento, não existe, né, mas é algo ali bem muito trabalhado a quatro mãos, vamos dizer assim, né, e de uma forma, eu acho que aqui, né, nesse ambiente não poderia ser diferente. Não poderia ser diferente. Tem que ter uma boa coexistência entre no caso, a usina, né, vamos dizer assim, e o cabo, e o que a gente espera é que eles cheguem num senso comum e se coloquem ali de olhar e entender ambas as razões, ambos os lados e tentar chegar a um consenso da melhor maneira possível. Ok. Então, essa obra, a gente está falando de uma usina que vai coletar água, que vai despejar de volta rejeitos, que é necessária para melhorar o abastecimento de água cearense, mas eu queria que você explanasse um pouco a preocupação que o nosso setor de telecomunicações tem com esse projeto. Pelo fato de que eu vejo muitas dúvidas na internet, vejo muitas dúvidas em comentários de grupos, às vezes comentários de notícias, dizendo assim, mas a CAGES não já afastou 500 metros? Por que essa obra não pode existir? Qual é o receio do setor? Tira um pouco assim das dúvidas que ainda pairam aí sobre o assunto. Eu acho que o maior receio da área de telecom, dos operadores de cabo, é que desse lado de cá, do lado do operador do cabo, e do lado da área de telecom, é que o risco não é só obra, o risco pode ser permanente. Uma manutenção, uma resolução de problema, né? E, por outro lado, a usina, ela entende que ela seguiu a regra ali, a risca do ICPC tendo os 500 metros, e de fato ela não está errada em relação aos 500 metros. Mas eu volto a dizer, né, o que a gente tem de exemplo no mundo é que essas áreas são protegidas e, no geral, existe, por exemplo, nos Estados Unidos, vou dar uma coisa bem simples para você. Se você for chegar com qualquer cabo submarino nos Estados Unidos, a guarda costeira americana não deixa você fazer nenhum evento de lançamento de boia. Não pode ser filmado, não existe isso, né? É algo proibido lá. Então, o que o mercado de cabo prega é uma área de concentração, que ela seja segura, uma área protegida, né? E que você não tenha nenhuma possibilidade ou probabilidade matemática de um impacto naquele ambiente. Seja no próprio shore-end, ou seja ali entre a própria BMH, bitumen hole, né? Que é o bueiro, vamos dizer assim, que o cabo se conecta em terra, até a CLS, que é o data center. Então, o que se pratica no geral é isso, mas obviamente cada país tem o seu marco regulatório, tem sua legislação e tem sua compreensão do que é pertinente fazer ou não. Então, até por isso que a gente espera que se chegue num consenso amistoso entre a usina e a indústria de cabo de telecomunicações. Acompanhando toda essa história, as notícias, o debate que já se estende aí por mais ou menos um ano e meio, o debate a respeito desse projeto,
eu acho que é um risco que realmente deveria ser evitado. É melhor não correr esse risco do que seguir e acabar gerando mais problemas. E eu queria que você explanasse um pouco assim, o que é que você enxerga de tendência para esses cabos submarinos que aportam aqui na Praia do Futuro? Se você está sabendo de algum projeto novo, se essa usina ela pode evitar que novos projetos cheguem a Fortaleza, o que é que você acha? Ah, eu acho que o primeiro ponto que fique claro é que ninguém está contra a usina. A usina tem que ser construída, ponto. A usina tem que sair, de uma maneira ou de outra, né? O que está se buscando é que tenha um marco seguro de construção ali, que nesse momento não existe um consenso entre a usina e a indústria de cabo, a indústria de telecom, porque a indústria entende que está seguindo, a usina entende que está ali realmente, de fato, seguindo os 500 metros, e é o que o CPC realmente recomenda, mas o que se pratica no mercado de cabo, ah, no geral, as pessoas tendem a proteger mais esse local. Então, que eles cheguem num consenso. Isso já, algumas empresas já deixaram claro de cabo que, se a usina for construída, podem ponderar a chegada de cabos. Existem, se eu não me engano, são 3 pedidos de licença para chegada de 3 cabos novos, ou Brent Units, aqui em Fortaleza, né? Mas isso é uma coisa que, obviamente, a gente está de fora e é algo muito reservado ao governo, até o próprio governo federal, as agências federais que são responsáveis ou emanam essas políticas atuais para cabo submarino aqui no Brasil, de se vale ou não conectar mais coisa em Fortaleza. Dado, não sei se você vai lembrar, lá no Wikileaks em 2014, a gente viu um dos memorandos, eu não me recordo o nome, de que falava que Fortaleza era um ponto de concentração vulnerável e que o Brasil deveria ramificar mais pontos de pouso, né? Então a gente tem aí o Rio de Janeiro, através do Recreio dos Bandeirantes, que é um ponto de concentração, não tão quanto Fortaleza, mas é um ponto de chegada, né? Praia Grande, São Paulo, que é um outro ponto importante, então de repente outros cabos podem ser derivados para esses locais, né? O que pode acontecer, até que, por isso que é muito importante, que a usina e a indústria de cabo submarino e telecom cheguem no consenso, né? Porque se ficar qualquer rusga nesse processo, o que pode acontecer primeiro, Fortaleza hoje não é só um ponto de cabo submarino. Ele está se tornando o segundo maior ponto de interconexão do Brasil, por causa das conexões do XBR. O X Fortaleza é sabido aí que, desde 2018 até agora, teve um crescimento monstruoso, né? E agora está se tornando um ponto de data center, né? A gente está vendo um número de projetos inúmeros de data centers foram construídos aqui agora, e novos projetos de data center que estão chegando. E por que eu falo que não pode haver rusga entre a usina e é importante que tanto a usina e a indústria de cabo cheguem num consenso, né? Para não gerar a desconfiança não só da indústria de cabos, mas de telecom como um todo, de aumentar o risco para novos projetos. Tipo, olha, não vou construir ali que, de repente... Pode ser até que a própria usina tenha faça o correto, afaste, mas o importante é elucidar tudo de uma maneira muito transparente e muito amistosa, para que não fique sombras de dúvida que Fortaleza ainda é um ótimo lugar para se investir e se conectar cabo. Inclusive, eu acho que tudo passa por essa fase de ter alguma ameaça, possível ameaça, vou colocar assim, e resolver da melhor forma vai evitar problemas no futuro. Exato, exato. É por isso que eu acho que você tem 2 atores aí, tanto a usina quanto a indústria de cabo. Existem pessoas competentes de ambos os lados, né? As pessoas também não podem cair de pau só no mercado de cabo submarino, também não podem cair de pau só na usina, porque a gente imagina e sabe que tem gente séria trabalhando ali na usina e fazendo projeto, trabalhando para isso, né? E que se chegue realmente num consenso e que se resolva de uma maneira transparente, e definitiva, da melhor maneira possível, para não gerar essa dúvida, né? Para não afastar um projeto novo de cabo, para não afastar um investidor, né? Porque esse foi o ponto ruim, repercutiu não por causa da usina, mas de uma maneira geral, né? A mensagem
que a gente está passando para a indústria de telecomunicações, principalmente, como um todo, para todo mundo, não é boa. De fato. Queria agradecer a participação e a gente tentar se encontrar outras vezes aí, trazer outras pautas. Se você quiser incluir mais alguma informação, pode ficar à vontade. Não, acho que é isso. Eu que agradeço o Café com Ideia pela oportunidade de falar. Eu volto a dizer, eu não sou especialista hídrico, tenho zero competência para falar qualquer coisa a mais sobre a usina em relação a isso, mas como é um órgão de Estado, do Estado do Ceará, a gente parte do princípio que tem muita gente séria lá trabalhando para esse projeto acontecer. Água é essencial, né? Mas, de um todo, existe todo o apelo e toda a preocupação com o risco, né, para o sistema de telecomunicações hoje de Fortaleza, que, sem dúvida nenhuma, é o principal ponto de telecomunicações do Brasil. Né? Todos os principais cabos chegam aqui, a relevância não só para o Brasil e para o mundo hoje de Fortaleza. Eu dei o exemplo aí, por exemplo, da África, e isso é nítido. Fortaleza hoje é o principal ponto de saída e entrada, né, de internet para o mundo. Obviamente, se Fortaleza parar, não vai parar o mundo, como noticiar aí muitas coisas, é um alto impacto, mas é algo relevante que a gente tem que tentar elucidar da melhor maneira possível. Ok, obrigado e até a próxima. Até a próxima.